Bem-vindo! Continuamos com o curso sobre como encontrar processos de negócios para a transformação digital e a robotização. Há muitas maneiras diferentes de encontrar bons processos para robôs. Entretanto, em nossa experiência, esses métodos e ferramentas devem atender a determinados princípios. Dessa forma, os processos procurados trarão resultados tangíveis para a empresa. Vejamos quais são esses princípios. Em primeiro lugar, sistemático, ou seja, deve haver uma abordagem sistemática e estratégica para a busca de processos. E isso deve ser feito continuamente, melhorando e otimizando os processos envolvidos na busca de outros processos. Os processos em si devem trazer benefícios tangíveis em termos de efeitos econômicos, em termos de efeitos qualitativos e, em geral, em termos dos objetivos que a organização estabeleceu para si mesma. E, finalmente, todos os participantes da busca de processos devem ser coordenados e todos devem estar envolvidos, desde que façam parte do processo. Na lição de hoje, falaremos sobre 3 princípios fundamentais, com exceção dos benefícios econômicos, que são obrigatórios do ponto de vista dos processos robotizados. Teremos uma lição separada para isso. Então, vamos dar uma olhada no primeiro princípio e nas técnicas correspondentes que oferecemos. Essa é a busca sistemática de processos e o uso de um funil para preencher os processos de negócios. Antes de tudo, é importante observar que deve haver um funil. Por funil entendemos um determinado conjunto de processos no qual os processos são selecionados para posterior robotização. Eles são classificados, pontuados, pré-analisados em termos dos efeitos que podem resultar de sua robotização e, em seguida, passam para uma análise mais detalhada. Essa sequência simples é mostrada na imagem à direita. O que precisa ser levado em conta? Bem, como já mencionamos brevemente, na fase de classificação é importante usar ferramentas especiais, abordagens especiais para fazer uma avaliação preliminar dos processos a serem analisados posteriormente. Sistemas simples podem ser usados para isso, para obter uma pontuação que mostre até que ponto um determinado processo é adequado para a robotização, etc. Com relação à avaliação dos efeitos econômicos, os aspectos econômicos são geralmente avaliados. Deve-se levar em conta que não devemos nos esquecer dos efeitos qualitativos dos processos a serem transformados. Por exemplo, para uma organização, em particular para o departamento de contabilidade, os processos costumam ser muito importantes, e a precisão é importante para processos ocasionais, fechamento do trimestre, fechamento do mês, relatórios obrigatórios. Quando a carga de trabalho é extremamente pesada, a responsabilidade é grande, os prazos são limitados, os processos precisam funcionar com clareza e, assim, aliviar a carga sobre as pessoas. Em outras palavras, pode não ser um indicador tão significativo do ponto de vista econômico, mas é extremamente importante para o funcionamento estável da organização, para que as pessoas desempenhem suas funções de forma estável e normal. Também é importante observar que, em todas as fases de trabalho do funil, é necessário realizar a otimização constante desses processos. Em outras palavras, a pontuação pode ser aprimorada, as ferramentas de coleta de processos devem e podem ser aprimoradas. As fases de análise e aprimoramento das planilhas de pesquisa, ou documentos de automação de soluções, RAD, como os chamamos, não devem ser documentos estáticos. Esses documentos são constantemente aprimorados, completados, refinados e tornados mais intuitivos para os analistas e os principais usuários de negócios. O próximo princípio de grande importância é a motivação. Há 2 abordagens possíveis aqui. Em primeiro lugar, uma abordagem de cima para baixo, em que a alta gerência define determinados objetivos na forma de certos indicadores, na forma de metas a serem atingidas. Por exemplo, 7% de robotização do total de um departamento ou de uma divisão específica. São definidas metas altas, que depois são transferidas para os chefes dos departamentos inferiores e, em seguida, diretamente para os funcionários. Há também uma abordagem de baixo para cima, quando são diretamente os próprios proprietários dos processos de negócios que ajudam na busca de processos. E a principal tarefa aqui é criar as condições necessárias para que as pessoas entendam como fazer isso. O máximo de publicidade e transparência é importante aqui. Ferramentas claras e intuitivas são importantes, como eu disse antes. O que é importante são as perspectivas para esses funcionários, o que eles receberão como resultado da descrição desses processos e da possível robotização subsequente.
perspectivas de treinamento, perspectivas de crescimento, a oportunidade de fazer parte de uma equipe de transformação digital e assim por diante. Gamificação, pontos, classificações, quadros de honra, etc. também são muito úteis. Em outras palavras, coisas que ajudam as pessoas a se destacarem e a obterem um feedback positivo sobre seu desempenho por parte da empresa ou da gerência. Bônus, sim, mas não há necessidade de se concentrar apenas em recompensas monetárias. Muitas vezes, coisas simples, como férias extras ou outra atividade relevante, também motivam as pessoas a compartilhar seus processos e digitalizá-los. Uma estatística muito interessante que demonstra a importância da motivação. Aqui está o número total de funcionários que trabalham em grandes empresas de manufatura. A coluna seguinte mostra o número de horas economizadas com a robotização. E a quarta coluna mostra o chamado índice de eficiência, ou seja, as horas economizadas divididas pelo número total de funcionários. Portanto, o que é importante observar aqui é que, nas empresas em que foram estabelecidos KPIs, indicadores de desempenho comercial, elas mostram muitas vezes, até mesmo em uma ordem de grandeza, uma eficiência maior em termos de robotização, em comparação com as empresas que não tinham essa motivação. É muito importante prestar atenção a isso e usá-lo adequadamente. Em outras palavras, a motivação é extremamente importante para a busca eficiente de processos. O próximo aspecto dos princípios de sistematização para a pesquisa de processos é a produção enxuta e as abordagens Lean. O Lean já é amplamente aplicado em empresas, organizações, no setor bancário, no varejo e em praticamente todos os outros lugares. O que é importante? O importante é que os gerentes de Lean, como proprietários da iniciativa de otimização de processos, tenham um conhecimento único sobre quais processos serão otimizados em um futuro próximo e quais são as perspectivas de otimização adicional dentro da organização. E se sua empresa tiver uma iniciativa Lean, ela pode se tornar uma ferramenta importante e útil no centro de competência para a transformação digital. Em outras palavras, essa iniciativa pode ser organizada, liderada e benefícios adicionais podem ser obtidos a partir dela. Não apenas na forma de processos para a transformação digital, mas também na otimização das operações da empresa em geral. A próxima abordagem para encontrar processos é o Kaizen. O Kaizen é uma prática originária do Japão que dá aos gerentes seniores, gerentes intermediários e gerentes juniores a oportunidade de se sentirem no lugar de um funcionário que desempenha funções comuns. Pode ser um funcionário sob sua responsabilidade direta, pode ser um funcionário em um departamento próximo. O importante é que o gerente se coloque no lugar deles e execute as funções rotineiras que um funcionário comum executa. Dessa forma, ele pode sentir na ponta dos dedos as dificuldades que um funcionário comum tem de enfrentar. E, geralmente, após o Kaizen, que dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, raramente mais, surgem entre os gerentes sugestões muito boas para a robotização e ideias muito boas para a otimização de processos. Portanto, essa prática regular pode ajudar muito na busca de processos. Há muitas abordagens, muitas ideias sobre como procurar processos. O que é importante? O importante é que todas as iniciativas de que estamos falando na lição de hoje ou as iniciativas que você deseja implementar em sua organização sejam planejadas. Você usa a experiência do Centro de Excelência quando fala sobre seus resultados, mostra processos robotizados aos seus clientes comerciais para que eles possam entender melhor o que a cooperação com você pode gerar? Ou você realiza uma reunião introdutória em que mostra ao proprietário da empresa diretamente em sua mesa, em sua máquina de trabalho, como os processos dele podem mudar se você iniciar a transformação digital, se começar a usar um robô. Todas essas atividades precisam ser planejadas. Jogos de negócios com proprietários de processos de negócios são muito eficazes. A regra geral dos jogos de empresas é que os proprietários sejam informados detalhadamente sobre as características dos processos que se prestam bem à robotização. Já discutimos essas características na lição anterior. Portanto, essas características devem ser apresentadas aos proprietários, ensinadas a eles, para que possam aplicá-las de forma autônoma e escolher os processos mais adequados para os robôs. E depois, junto com eles, avaliar a complexidade da realização, avaliar o efeito econômico e, assim, acumular, preencher o funil. Descrição dos processos na forma de documentação, na forma de arquivos, relatórios sobre a operação do sistema, na forma de registros, na forma de sistemas de migração. Eles também são fontes úteis para encontrar processos de negócios.
Geralmente, há um comitê na empresa para discutir novos sistemas de automação a serem implementados. Ou há um acúmulo geral de tarefas a serem resolvidas. Portanto, nem todas essas tarefas podem ser resolvidas com a ajuda de grandes sistemas clássicos. Em geral, há uma cauda muito longa, um longo rastro de problemas não resolvidos que serão resolvidos em 2, 3, 4 anos, não se sabe quando. E esses também são ótimos candidatos para serem robotizados no futuro. Portanto, participar desses comitês, para entender em geral a gama de tarefas que surgirão no futuro, é extremamente útil para encontrar processos. E, por fim, buscar referências, buscar informações de colegas do setor ou mesmo de outros setores também é uma fonte muito útil para encontrar ideias para processos. Nós, como fornecedores, se tivermos a permissão de nossos clientes, também ficaremos felizes em compartilhar exemplos de tais sucessos, para que eles também possam servir de referência. É muito importante usar um determinado formato e determinados sistemas para pesquisar os proprietários de empresas sobre o que está acontecendo. E esses questionários podem ser aplicados de diferentes maneiras. O ideal seria um grande sistema centralizado no qual as ideias são inseridas e depois analisadas para ver se foram robotizadas, quantas foram implementadas e assim por diante. Em casos simples, o próprio Word ou Excel também é suficiente para dar uma olhada no que está acontecendo com os empreendedores. O mínimo necessário para esse questionário é o nome do processo em si, a divisão, o departamento, o grupo de trabalho no qual o processo está localizado. Métricas, como volume, variabilidade, tempo de processamento por transação, número de transações. Também é importante saber quão bem documentado é o processo, com quais sistemas de computador ele trabalha e com quais outros processos ele se sobrepõe. Esses são os requisitos mínimos deste questionário. A ideia mais importante a ser buscada em seu design é a intuitividade. Em outras palavras, o questionário deve ser intuitivamente simples e compreensível para as empresas. Por um lado, ele deve conter informações suficientes para que os gerentes do centro de excelência entendam a decisão sobre se o processo pode ser robotizado, quando, com que prioridade, com que complexidade, etc. A Pix Robotics tem vários exemplos de questionários desse tipo em diversos formatos. Você pode pedir aos representantes da Pix com quem trabalha que lhe forneçam exemplos desses questionários. Coordenação e envolvimento de todos os participantes do processo. Esse é um princípio muito importante para o sucesso do sourcing de processos. Está claro que é necessário conversar com os gerentes de negócios de TI para simplesmente apresentá-los a transformação digital, a robotização e as iniciativas futuras. É muito importante apresentar sugestões que possam ser robotizadas para eles. Colete feedback sobre os resultados que eles obtiveram, as dificuldades que possam estar tendo com o produto ou com outros produtos. Todos esses são bons exemplos de conscientização organizacional. Em termos de arranjos, 2 departamentos essenciais para a interação entre o centro de excelência e quem quer que esteja envolvido na transformação digital devem ser mencionados aqui. Em primeiro lugar, os recursos humanos. Como mostrado aqui, recursos humanos e segurança. Esses são os 2 principais amigos do centro de excelência. Por que recursos humanos? Muitas vezes, em novos projetos, há pessoas que resistem. Elas não querem compartilhar processos, não querem implementar robôs. Elas não querem implementar sistemas automatizados porque têm medo de que os robôs as substituam. Elas não percebem que esse não é realmente o caso. Não percebem que iniciativas como essa podem lhes proporcionar oportunidades adicionais de ganhar mais, de construir uma nova carreira, etc. Portanto, a mão de obra é um ativo muito importante porque pode ajudar a superar essa resistência. Você pode planejar com eles o retreinamento de seus funcionários, pode explicar a eles por que estão fazendo isso. E os recursos humanos são um ótimo guia. Portanto, primeiro você precisa explicar a transformação digital para a equipe. Você precisa ter a equipe do seu lado. Além disso, a força de trabalho é um cliente comercial muito bom, com processos interessantes que podem ser robotizados. Desde a pesquisa de candidatos online até a integração de funcionários e muitos outros exemplos. A segurança é importante porque é essencial obter a descrição necessária do ponto de vista da segurança sob quais condições você permitirá que os robôs trabalhem. Porque, se não houver esse acordo, nossa experiência mostra que, no futuro, quando a prática for expandida, quando determinados robôs forem colocados em operação comercial, eles poderão não aprovar.
Por isso, é muito importante entrar em acordo com a segurança de antemão, obter os requisitos, entrar em acordo com eles para formular esses requisitos ou formular os requisitos em conjunto e depois cumpri-los rigorosamente. Assim, a segurança será uma segunda grande amiga quando se trata de encontrar processos e desenvolver a transformação digital na empresa. Isso conclui a segunda lição. Na próxima lição, falaremos sobre priorização e preenchimento do funil de processos para a robotização.